Vamos dar início. Boa tarde a todos e todas. Essa é a terceira audiência pública da AGERGS, hoje com a discussão da revisão tarifária do serviço público da travessia hidroviária entre Triunfo e São Jerônimo, no que diz respeito aos passageiros. Somente relembrando um pouco aqui das nossas regras, a duração máxima prevista para essa audiência é de 3 horas. Nós teremos 15 minutos reservados para as manifestações da ouvidoria da AGERGS, para o parecer técnico também da agência, e manifestação dos poderes concedentes e concessionárias, e também 15 minutos para manifestação dos órgãos dos usuários. Qualquer outro interesse de manifestação pessoal, 3 minutos previstos, limitado ao tempo de duração da audiência. E aqueles que tiverem interesse em participar dessa audiência pública, se inscrevendo agora durante a realização dela, a orientação para que vocês solicitem inscrição aqui no chat da reunião, informando o nome completo, instituição, caso seja vinculado a alguma instituição. Vou pedir para todos, durante as falas, permanecerem com seus microfones fechados, preferencialmente, e nós podemos, então, agora dar início com a exposição da nossa ouvidoria. Obrigado, conselheiro Alexandre Porce. O objetivo dessa pequena apresentação é mais a divulgação da ouvidoria, do serviço que ela presta aos usuários dos serviços regulados pela agência. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas lâminas, poucas lâminas. Deixa eu ver, cadê aqui? Conseguiram? Ok. Ok. Então, a atuação da ouvidoria da AGERGS na regulação dos serviços públicos concedidos, como havia dito, mas no sentido de divulgação desse canal de comunicação do usuário com a agência reguladora. Sistema de ouvidoria da AGERGS, né, tem as suas funções, as suas atribuições precípuas vinculadas à Lei Federal 13.460 e o decreto estadual a ele vinculado, que é promover a participação do usuário na administração pública. Por isso, até que justifica essa pequena participação em todas as audiências públicas promovidas pela AGERGS. Acompanhar a prestação dos serviços, por evidente, propor aperfeiçoamentos na prestação do serviço, dado, né, esse canal de comunicação do usuário, sugerindo e identificando problemas e sugestões de aperfeiçoamento. Ainda no mesmo artigo da Lei Federal, tem como atribuição a ouvidoria propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos dos usuários. E essa foi uma das questões que a ouvidoria teve a oportunidade de propor à AGERGS o atendimento a uma ocasião, a uma pequena questão sobre a interpretação de uma lei federal. Isso foi observado e realmente o usuário tinha toda razão. Isso se deu e aconteceu na agência. E o grosso, né, o grosso do trabalho da ouvidoria, o seu dia a dia, é receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações, acompanhando o tratamento e efetiva conclusão das manifestações dos usuários perante a AGERGS, no caso. Então, esse é o dia a dia da nossa ouvidoria, a constante comunicação entre o usuário, a empresa prestadora de serviço e a agência reguladora. E
Um outro, dentre todas as atribuições, eu destaco essas principais, e uma última, promover a adoção da mediação e conciliação entre o usuário e a GERGS ou a empresa regulada. Enfim, a ouvidoria é, como eu falei, um canal de comunicação entre o cidadão e a GERGS. Ela foi criada para esclarecer dúvidas sobre o funcionamento da instituição, receber reclamações, sugestões, informações, denúncias e elogios. No caso das reclamações dos serviços, sobre os serviços públicos regulados pela GERGS, a ouvidoria exerce uma atividade de pós-atendimento de primeiro grau pela área comercial da concessionária, ao qual o usuário, o consumidor, não teve um atendimento satisfatório. Então, não, no sentido de que não adianta o primeiro contato ser feito através da ouvidoria da GERGS. Não, o primeiro contato tem que ser direto com a empresa prestadora do serviço que o usuário teve dificuldades. E aí sim, se não conseguiu resolver, não conseguir esclarecer, aí sim recorre à ouvidoria da agência reguladora e a gente pode intermediar, mediar ou mesmo conciliar uma solução para o caso. Quais são os canais de acesso? Isso que é o mais importante da nossa participação. É pelo e-mail ouvidoria@gergs.rs.gov.br ou pelo formulário no site institucional da GERGS, é www.gergs.rs.gov.br/fale conosco, e o principal, nosso 0800 979 0066. Esse 0800 está disponível de segunda a sexta, no horário comercial de atendimento da GERGS, das 9 às 17 horas. Então, esses são os principais canais de acesso dos cidadãos, dos consumidores, dos usuários dos serviços regulados pela agência. Muito obrigado, seria isso. O conselheiro Alexandre Porce, repetindo, 0800 da ouvidoria, 979-0066, e-mail ouvidoria@gergs.rs.gov.br e o site da GERGS, www.gergs.rs.gov.br/Fale Conosco ou no botão Fale Conosco. Muito obrigado pela participação, seria isso. Devolvo a palavra, conselheiro. Obrigado, Mesquita. Vamos passar, então, para a exposição do parecer técnico. Luciano, por favor. Não carregou, né? A apresentação. Está aparecendo aqui na tela, Luciano. Tá? É que para mim não tá, então tudo bem. Acho que talvez você vai ter que alterar a janela. Tá, mas dá para administrar. Okay. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu começo por agradecer a presença das autoridades e colegas, mas sobretudo a assistência dos interessados. Uma vez que a participação do público interessado fornece elemento de legitimidade dos mais importantes à função regulatória. Bem por isso, a GERGS tem se movimentado no sentido de incentivar a participação social e mais bem publicizar seus processos decisórios. Assim, desde 28 de junho, todos aqueles documentos se encontram disponíveis na página da GERGS, podendo ser baixados, sendo que essa apresentação em particular vai versar sobre a informação 63/2021 ali, daquela relação. Vamos. A apresentação propriamente dita começa por sublinhar
alguns dos elementos normativos balizadores da ação regulatória. O artigo 2º da Lei das Gergs estabelece nossos objetivos mais importantes. Ele contém 3 incisos a serem perseguidos concomitantemente. O de número 1 cobra que se assegure a adequabilidade, né, que o serviço público seja adequado. Que nesse contexto tarifário, caberia destacar a regularidade e a continuidade da operação e a modicidade da tarifa. O 2º inciso manda garantir a harmonia entre os interessados mais diretamente implicados. E o 3º, zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro. Em qual ordem? Não há hierarquia entre objetivos simultâneos, né, concomitantes. Vamos guardar modicidade, harmonia e equilíbrio como 3 possíveis sinônimos nesse contexto regulatório tarifário, dado o contexto de proporcionalidade e razoabilidade, ou como um tripé mutuamente explicativo. Para ajudar no cumprimento desses objetivos, a Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos conta principalmente com 2 instrumentos processuais básicos. No quadro ali, 1 e 2. Né? Nos reajustes tarifários, procura-se corrigir as tarifas em função da evolução inflacionária, que não é o caso dessa audiência pública. Aqui a gente está reunido para discutir a segunda possibilidade. Nas revisões, como de agora, ocorre uma análise muito mais completa, onde toda uma série de dados são coletados. Relatório da ouvidoria com as reclamações, os processos anteriores, os processos de fiscalização, o SPED da Receita Federal para poder validar os demonstrativos financeiros, o boletim de oferta e demanda do poder concedente, especialmente quando não se tem um contrato, a gente acaba utilizando as obrigações a partir do BOD, que nos é fornecido pelo poder concedente. Tudo no sentido de qualificar o nível de risco e o equilíbrio econômico-financeiro para a operação, conforme a fórmula em destaque no slide, que retrata o rateio da despesa toda, né, o custo médio, entre os usuários pagantes. Esse é a grande questão. Só que, para as análises e recomendações serem socialmente efetivas, não serem meras abstrações formais, a implementação precisa ocorrer na database. Porque a regulação não cuida apenas de tarifas, né? Que nada mais é do que a conta a pagar pelas escolhas políticas feitas anteriormente. Cuida, sim, da funcionalidade do sistema como um todo. Assim, ele é como um remédio. E todo remédio, para funcionar, precisa seguir as instruções da bula. Quer dizer, em primeiro lugar, não existe um único remédio para todos os males. Por isso, a importância do trabalho da agência reguladora. E segundo, mesmo o remédio correto só tem eficácia quando administrado no tempo indicado. Ainda mais quando nos deparamos com um problema estrutural à espera de uma solução sustentável. Já que o financiamento do sistema é todo ele a cargo de apenas uma parcela dos usuários. Bom, esse é o problema social enfrentado, essa descrição básica, né? Para isso, a gente tem a ciência aplicada em função do princípio da eficiência da administração pública. Vamos, então, para o caso, para a questão transformar esse problema social naquilo que a ciência oferece, que é a teoria. Em termos teóricos, o enquadramento simplificado do problema regulatório dos serviços públicos, ele fica assim. Esse é o ponto de partida, o modelo geral de onde podemos plotar e comparar nossos dados. Um eixo cartesiano, onde figuram os comportamentos em preços e quantidades, da demanda, do custo médio e do custo marginal. Então, a gente tem 3 incisos
na lei, nos objetivos, e 3 grandezas na teoria, não, obviamente, coincidentes. Traduzindo esse gráfico, o ponto em que o custo médio cruza com a demanda, ele ofereceria a tarifa ali no nível PC, ok? E nos diz a tarifa socialmente adequada, no sentido de equilibrar a demanda. Seria a plena satisfação do inciso 1 do artigo 2º da Lei das Jergs. Só que aí não dá para financiar só com os usuários pagantes. Precisa de novas fontes para financiar a diferença entre o custo marginal e o custo médio, ou seja, entre aquele ponto PE e aquele ponto PC. Tá ok? Isso implica que a tarifa socialmente ótima, com maior oferta e menor tarifa, mostra-se estruturalmente inatingível. Esse é o problema estrutural do tipo gaúcho em geral, mesmo no velho normal da pré-pandemia. Pois bem, interditado o ótimo, partimos para descobrir o melhor que a casa pode oferecer. Afinal, o mesmo inciso 1, artigo 2º da Lei das Jergs, também determina a regularidade e continuidade dos serviços. E para que isso seja viável, só com recursos dos usuários pagantes, resta para a gente o ponto PE, ali mais alto, onde a demanda é menor do que a oferta. Com a quantidade, né, a oferta ela fica no ponto socialmente ótimo, mas com tarifa mais alta que o ideal. Um ponto que não é o ótimo, já que, mesmo com oferta adequada, vai ter demanda menor e tarifa maior daquilo que seria ótimo. Mas é factível a curto prazo, já que dá para bancar só com o valor arrecadado com os usuários pagantes. Isso no curto prazo, friso, porque tão pouco ele é sustentável. Mas é o que a casa oferece nessas condições. O que, a curto prazo, mais uma vez, dadas as condições financeiras, né, como necessidade de capital de giro negativo e outras questões, satisfaz minimamente os 3 incisos da Lei das Jergs. Pelo menos até que o TIP entre realmente na agenda de políticas públicas, como determinaria a Constituição Federal desde 2015. Explicada a lógica, né, se a gente consegue entender a lógica, fica mais fácil percebê-la aplicada ao caso concreto. Esse enquadramento, esse quadro da informação 63, está naquele documento que está no site da Jergs, traz o histórico recente dos processos tarifários. Aqui eu quero apenas chamar a atenção para as 2 últimas colunas, especialmente ali no vermelho e no azul. Quanto ao atraso crônico para a implementação dos processos tarifários. Eu não vou repetir as explicações e analogias quanto à importância da tempestividade para a eficácia da regulação. Mas perceba que os atrasos apresentam correlação positiva com as majorações. Maior o atraso, maior o aumento. Menor o atraso, menor o aumento. Algo que certamente não ajuda a manter a harmonia entre usuários e operadores, conforme manda o inciso 2º do mesmo artigo que eu venho citando desde o início da apresentação. Essa tabela, também do mesmo documento da DT, traz as demandas declaradas pelos operadores. A balsa também aparece aí, mesmo não integrando o processo, porque a análise de mercado precisa contabilizar todo o entorno. E eu dirijo vossa atenção para as quedas agregadas entre 2018, portanto, pré-pandemia, e 2020, que além de ser o ano base da metodologia normalmente utilizada, é também o primeiro ano da Covid. Os números em vermelho da seta amarela ali apontado, da ESSA, apontam menos 56% de demanda. E da Bom Jesus, menos 43%.
A coluna em branco, mais ao lado, seria da Balsa, da Inácio, mas que não se aplica a esse processo. Vamos guardar esses números para a gente acompanhar, comparar com o ajuste empreendido nos custos, ok? Que só para manter a situação de 2018 precisaria cair nessa mesma proporção, 46% na ESSA, 43% na Bom Jesus. Certo. Bom, o que a gente vê, né, é que esse ajuste não foi alcançado em 2020, nosso ano base. Mesmo se considerarmos apenas os custos do serviço do transporte, pode-se chegar a 19% de ajuste na ESSA e de 33% na Bom Jesus, que já apresentava resultados negativos em 2018. A partir desse cenário estrutural, mas principalmente prospectivo, a análise recomendou tarifas em R$ 4,00, num nível em que, dado o cenário base, não haveria nem lucro nem prejuízo para essa Belisário, que seria a empresa mais eficiente, e um pequeno prejuízo para Bom Jesus. Mas apenas se o cenário base de 2020 se repetisse, o que, segundo o nosso diagnóstico macroeconômico, não é o cenário mais provável, já que esperamos números intermediários, piores que os de 2018, mas melhores que 2020. Além disso, a primeira recomendação ainda solicita algum tipo de contratualização, no espírito da nova lei de licitações e contratos, entre o poder concedente e cada uma das empresas, objetivando a recomposição patrimonial, que hoje, nos dois casos, se encontra negativa. E que preveja maior nível de descentralização gerencial, inclusive para operar com tarifas abaixo de R$ 4,00. Isso em função do comportamento da demanda, podendo variar em função do dia ou do horário, até para melhor administrar a capacidade ociosa já prevista por esse ponto, que não é o ótimo socialmente. E também recomenda a eliminação do caráter ordinário das revisões tarifárias, passando a serem realizadas exclusivamente em caráter extraordinário. E, finalmente, recomendamos a junção das datas bases das travessias de veículos e de passageiros para 1º de agosto, já que configuram o mesmo mercado. Reclamações e contribuições, conforme Mesquita já deixou claro, podem ser encaminhados por 0800 ou e-mail, conforme o caso. Muito obrigado pela oportunidade de explicação. Obrigado, Luciano. Vamos passar agora à manifestação do poder concedente. Acho que a inscrição é da senhora Carla, né? Está presente. Senhora Carla Schildt, pode ficar à vontade. Haverá manifestação. O microfone está mudo, caso a senhora esteja falando. Conselheira, ela está comunicando aqui no chat que ela está sem microfone. Ah, sim. Boa tarde, estou sem microfone, apenas assistindo. Tudo bem, então vamos dar sequência. Passamos então à manifestação das concessionárias. Temos inscrito também o Dr. Manuel, a senhora Maria Jaqueline. Por favor, pode ficar à vontade. Boa tarde, conselheiro. Manuel Ribeiro falando, tá? É só para diante
que falou o Luciano aí, realmente pegou bem a realidade da travessia, tá? E realmente nós estamos ainda passando pela uma crise financeira muito grande devido à pandemia, mas como ele explicou, realmente ficou perfeita a explanação dele. Eu não tenho nada a retocar na explanação dele. Agradeço. Obrigado, doutor Manuel. Pela outra concessionária, senhora Maria Jaqueline, alguma manifestação? Boa tarde. Nós, da ESA Belisário, a mesma coisa colocada pelo seu Manuel, a gente coloca também que a crise está ainda bem forte e não tem o que fazer. A gente está tentando o máximo que pode, mas está difícil, está bem difícil para a gente. E o que foi colocado foi explanado perfeitamente. E não há nada mais a colocar, porque a realidade é essa mesmo. Agradeço. Obrigado. Então, pela ordem, passamos agora a um espaço de manifestação dos órgãos dos usuários. Algum representante que queira se manifestar? Acredito que não. Seguindo a ordem também, temos espaço para manifestação pessoal. Algum interessado ou interessada em se manifestar? Bom, também acredito que não. Verificando aqui ao chat, não temos nenhuma outra manifestação de inscrição. Então, agradeço a presença de todos, as contribuições, todas elas serão avaliadas pela área técnica da AGERGS e damos então por encerrado essa audiência pública. Boa tarde a todos e todas.